Boa noite, galera PHN. É com maior alegria no coração que mais uma vez nos encontramos nesse programa que há 18 anos traz para você toda terça-feira aqui na TV Canção Nova experiências de vida, superação, aquele que venceu um determinado pecado e que, dizendo PHN, por hoje eu não vou mais pecar, hoje é um vencedor na vida. Toda terça-feira nós nos unimos a você em casa, aí no conforto da tua casa, ou quem sabe em outro lugar, num hospital, numa casa de recuperação, não sei onde você está, numa mansão, numa casa muito simples, não importa. O que importa é que o seu coração agora se torna um berço, uma manjedoura, onde Jesus possa ser colocado. É Natal todo dia na tua vida, sabia? Todo dia Jesus pode nascer na tua vida, na tua família. E nós aqui do PHN, toda a nossa equipe, Ministério de Música, cinegrafistas, editor, produtor, diretor, todos nós queremos ser sua companhia toda terça-feira para lhe ensinar a dizer não. A quê? Ao pecado. É verdade. Dia de ontem não existe mais. Dia de amanhã não está pronto ainda. Só temos um dia. O dia que se chama hoje. E por hoje eu não vou mais pecar. Hoje no programa eu vou trazer uma pessoa que é da minha cidade, Pindamonhangaba. Hoje ele mora em Lorena, mas uma história de superação. Ficou órfão de mãe, mas antes disso os pais se separaram. Ele infelizmente caminhou pela vida da droga, do crime, do tráfico, mas ninguém pode dizer na sua vida: Deus desistiu de mim, porque Deus não desiste de ninguém. E ele vai contar essa história de conversão. E hoje ele está à frente de um trabalho maravilhoso. Olha só o que Deus faz, né? Além de nos chamar à conversão, ainda coloca em nossa mão missão. Hoje você vai conhecer daqui a pouquinho o Fernando Henrique. Não é o presidente não, o ex-presidente, é um outro, tá? É o Gomes, Fernando Henrique Gomes, e tem mais coisa aí. Fernando Henrique Gomes da Silva. Daqui a pouco ele vai estar aqui para contar a sua história para nós. Aquecendo os motores, porque esse final de semana tem acampamento aqui na Canção Nova, Revolução Jesus. Adriano Gonçalves e companhia esperam por você. Vamos botar fogo aqui agora? Vamos cantar, porque sexta-feira tem show também, tá bom? E eu espero por você aqui na Canção Nova. Com o Ministério de Música PHN, é o que a gente canta agora. Simbora, galera, vai! Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nosso Rei, Senhor. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo o povo louvando sem parar, cantando uma canção nova para exaltar aquele que é e sempre será. É festa no céu, é festa na terra, para exaltar o nome do Senhor Jesus. É festa no céu, é festa na terra. Vamos adorar o nosso Rei, Senhor.
neste lugar. Eu vejo povo louvando sem parar. Eu vejo a glória de Deus neste lugar. Eu vejo povo louvando sem parar. Boa noite, galera PHN. Uma salva de palmas para vocês que aqui estão hoje nos acompanhando. Já chegaram para o acampamento Revolução Jesus. Que beleza, um acampamento até grande, extenso, com muitas atividades maravilhosas. Bom, gente, boa noite a você que nos acompanha via televisão, via internet. Para nós é uma alegria muito grande estar com vocês. Como eu disse, hoje no nosso programa, uma pessoa que ficou órfã, os pais se separaram antes disso, entrou pelo caminho das drogas, pelo caminho do crime, ou seja, o tráfico, mas se encontrou com Deus. Deus não desiste de ninguém. E você conhece alguém que está nas drogas? Você não sabe o que faz com esse amigo, com esse filho, com esse pai, com esse irmão? Então preste atenção no programa, porque o programa de hoje pode ser uma porta que se abre para que você possa ter aí novas ideias de como abordar, de como conviver, de como ajudar essa pessoa a superar esse problema. Então tá pronto o groove aí? Vamos lá, vem pra cá, com o aplauso de vocês, e você que está em casa também, Fernando Henrique de Pindamonhangaba, a minha terra. Bom, ele é casado há 8 anos com Carolina dos Santos. Ela está aqui? Tá? Sim. Cadê a Carolina? Mostra a Carolina. Olha a Carolina. Já está com o bebezinho ali, gente. Que coisa linda. Como é que é o nome do bebê? Rafael Elias. Rafael Elias? Sim. Rafael Elias. Tem meses, né? Quantos meses? 6 meses. 6 meses. Parabéns. Parabéns a vocês, né? Parabéns de casal. Esse final de semana tivemos um acampamento para as famílias aqui na Canção Nova. Foi fantástico. E hoje temos aí a oportunidade de entrevistar aqui o Fernando Henrique com a sua família aqui presente. Que beleza. Nos preparando para esse final de semana que é fantástico. Tá bom? Acampamento Revolução Jesus, como eu disse, o Adriano Gonçalves e mais uma turma maravilhosa já estão preparadíssimos para receber vocês aqui. Vai ser lindo. E vai ter um show comigo na sexta-feira, bem lembrado, sexta-feira, às 21 horas. Depois de mim, vem o meu querido Emanuel Stênio, né? O grande Hey Julie, né? Mais conhecido aqui na Canção Nova. Gente boa demais, né? Como é que é o cabelão dele mesmo? Tonight. É isso aí. Emanuel Stênio, mais conhecido aqui na Canção Nova como Tonight. Tá legal? Gente boa. Depois de mim, vem ele. Vai ser legal demais. Quando você encontrar com o Emanuel Stênio, diga para ele, e aí, Tonight, beleza? Ele vai gostar. Ele ama esse apelido. É lindo. Não, é verdade, ele gosta mesmo. Bom, Fernando, muito bem-vindo, meu irmão. Tudo bem com você? Sim, boa noite. Eu que agradeço a oportunidade, a abertura da Canção Nova. Desde já louvo, agradeço a Deus pela vida de vocês, pela vida de toda a produção aí, do pessoal que nos acolheu muito bem. E para nós é uma satisfação imensa, e para mim, né, a oportunidade de entrevistar alguém que é da minha cidade, né, da nossa cidade, né, de Pindamonhangaba. Aproveito para mandar um abraço a essa cidade que eu amo tanto, ao meu bairro, né, o bairro da Vila São Benedito, aos meus amigos, né, do futebol, aos meus amigos de sempre, da infância, da juventude, Betão, Coelho, o Betão e Coelho e Hamilton é a mesma pessoa, ao Coelho, quem mais, Jesus, quem que eu quero mandar, porque é tanta gente, ao Juscelino, mais conhecido como Marimba grande, ao Chicão, gente boa, é muita gente bacana, que eu amo, e sempre quando eu posso estou aí com vocês. Um grande abraço para todos vocês, tá bom? Ao Cal, ao Homero, gente boa, minha cidade, meu bairro. Hoje nós estamos entrevistando alguém da nossa cidade, que bacana. Ô, Fernando, vamos começar a sua história desde lá de pequenininho, né? Você ficou órfão, mas antes de ficar órfão, né, você presenciou a separação dos seus pais, né? Em quantos anos você tinha quando seus pais se separaram?
mais ou menos entre 2 anos e meio a 3 anos de idade, houve a separação do meu pai, né, da minha mãe, porque ela dizia que ele bebia muito por causa do vício do álcool, e ela não aguentou tudo aquilo que estava acontecendo na vida dela e pediu a separação. Só que ela já tinha casado muito nova, com 17 anos de idade. Tanto é que, quando ela me teve, ela tinha 17 anos de idade. Logo em seguida, começaram-se uns problemas, e meu avô já não aceitava ela mais em casa, porque ela tinha casado. Ele achava que uma pessoa que tinha casado não poderia voltar para casa. Aí sim começou-se todos os problemas. Por quê? Quando ela largou do meu pai, ela veio morar para Lorena. Chegou em Lorena, onde ela começou a ter grandes dificuldades, né? Porque já tinha eu e o meu irmão, que tem 1 ano mais novo que o Luiz Fernando. E com isso, essa separação veio trazendo bastante revolta no meu coração, porque às vezes a gente olhava... Quando que você, desculpa cortar, mas quando que você tomou consciência de que seus pais estavam separados? Porque com 2 anos, talvez não dê ainda, mas com quantos anos você se recorda que isso doía em você? Com 5 anos de idade, porque minha mãe falava muito assim, falava muito mal do meu pai para mim, né? Ela tinha a visão dela, claro, eu entendo o sentimento dela, tudo aquilo que ela tinha passado, mas ela falava bastante mal dele, das coisas que ele fazia, das coisas que ele vivia naquela época. Ela dizia que, olha, seu pai é um pingaiada, seu pai é um bebum, seu pai não vale nada, seu pai é isso, aquilo. E ela colocava muitas coisas para ele. Eu tinha uma visão dele aterrorizante. Eu achava que era um monstro. Mas, às vezes, a visão que a gente tem de quem está de fora, às vezes, não é a mesma de quem está dentro da situação, né? Porque a situação foi contornando, eu fui entender algumas coisas, lá na frente eu vou falar, mas algumas coisas que eu só pude entender depois de 22 anos de idade. Mas, quando eu identifiquei que a minha mãe era separada do meu pai, desde muito novo, dei muito trabalho para minha mãe. Eu ia para a escola, só para você ter noção, eu fui 3 vezes para o conselho tutelar. As pessoas me mandavam porque eu era muito levado na escola, era muito brigão, aquela criança rebelde, que tinha muito poucos amigos, porque tinha amigos que tinham, na verdade não eram amigos, eles tinham medo de mim, né? Porque era muito brigão, fazia muitas coisas erradas na escola. Então, aconteceu que, aos 7 anos de idade, eu fui a primeira vez para o conselho tutelar. Chegando lá, a moça me acolheu, me falou, olha, você quer isso para a sua vida? Começou a explicar, você já mora num lugar que não é tão bom. 7 anos de idade. 7 anos de idade, já aprontava horrores na escola, as pessoas ficavam pasmas. Hoje, a minha esposa, né, a irmã dela estudou comigo nessa época, ela até brincava quando eu conheci a minha esposa. Esse menino batia nas meninas na escola, não pode, e ficava até com medo. Isso devido também, é claro, a toda uma revolta dentro de casa, porque escutar a mãe falar mal do pai, né, uma criança não consegue processar tudo isso, quer dizer, queira ou não queira, gera uma revolta, né? Não estou vendo meu pai junto com a minha mãe, e além disso, ainda ouço e vejo minha mãe falando muito mal do meu pai, quer dizer, com 5 anos de idade, 2 anos se passaram, que você começou a tomar consciência, com 7 anos, digamos assim, é até de se esperar uma criança com 7 anos revoltada. E eu digo isso, afirmo isso, para que você que está em casa, pense, talvez você, pai, você, mãe, você, casal, que estejam pensando em se separar, não pense tanto em vocês. Dá para superar a crise. Se você olhar para o teu filho que está no berço, se você olhar para o teu filho que já está aí na barra da saia da mãe, se você olhar para o teu filho que está dando os primeiros passos, aprendendo a falar, quem sabe vocês repensem determinadas decisões e atravessem esse momento de crise, e passando pela crise, vocês se reestabeleçam como casal, porque, veja bem, 7 anos, já ir para o conselho tutelar é muito precoce, né? Até onde que eu morava, né? As pessoas olhavam para os jovens já com essa visão mesmo, porque era muito precoce as coisas. Não sei se você conhece o bairro da Secap de Lorena, por exemplo. Desde muito jovem, os jovens já aprendem as coisas erradas, porque você fica na rua, no caso, minha mãe era separada, mãe solteira. Ela começou a trabalhar. E quem que vigiava a gente? A gente ficava sozinho. Às vezes a vizinha dava uma olhada, mas não tinha o meu pai, não tinha parente em Lorena. Então a gente ficava sozinho. A gente começou a andar com os meninos da rua. E aí começava a aprender as coisas erradas, porque os mais velhos, que já estavam na vida, eles começavam a incentivar a gente a fazer coisas erradas. Olha, vai
ali naquele bar, ali, pega isso, sai correndo, não tem problema, faça isso. E começava, se você não tem o seu pai, a sua mãe dentro da sua casa, te instruindo, te levando, te dando exemplo, te mostrando coisas boas, o mundo, a rua nos ensina a fazer as coisas erradas. E foi isso que aconteceu comigo, com o meu irmão mais velho. O mundo começou a nos ensinar a fazer coisas erradas, porque ele mostrava tudo aquilo que eu não tinha, porque eu chegava um menino da rua e me dizia assim, olha, Fernando, faz isso, é legal. E fazia muitas coisas que a gente fazia quando criança, Dunga. Fazia porque achava que era legal. Porque simplesmente fazia por fazer, não sabia nem tanto o tamanho, vamos dizer, do erro que estava cometendo. Mas fazia porque achava que era legal, porque o amigo fazia, porque o outro fazia. E todos, acabava que... Ou seja, você tinha duas escolas. A escola que você iria para ser alfabetizado, para ir aprender alguma coisa, e tinha a escola da rua. Não é? Nós temos que ter esse tipo de consciência, gente. Existem várias escolas na nossa vida. Existe a escola do lar, né? Onde nós aprendemos, e aprendemos, graças a Deus, muitas coisas, onde nossos pais, nossos irmãos mais velhos, ali é uma escola, se aprende muita coisa dentro de casa. Existe a escola que nós frequentamos, né, onde vamos ser alfabetizados. Ali também aprendemos muitas coisas. E existe a escola rua, a escola vizinho, a escola onde nós vamos nos divertir, onde passamos também muitos momentos. Veja que nós podemos aprender várias coisas. Quem monitora tudo isso? Quem tem o dever, a obrigação de monitorar, de acompanhar tudo isso? Pai e mãe. Se o pai e a mãe, na ausência deles, como é o caso do Fernando, estavam separados, mas se, mesmo quando os pais não são separados, mas os pais não têm o trabalho de monitorar, a escola vai ensinar, a rua vai ensinar, e vai ensinar do jeito errado. Quer dizer, você aprendeu muita coisa aos 7 anos, conselho tutelar, e você ainda disse que teve mais 2 idas ainda. Sim, até os 10 anos de idade, eu passei por lá mais umas 2 vezes, já era conhecido já da mulher lá, eu chegava lá, você de novo, mas às vezes, Dunga, a gente não consegue entender por que uma criança faz alguma coisa de errado, não vê o que a criança vive dentro da casa dela. Chega na escola, por exemplo, a criança é toda revoltada, briga com um amigo, faz isso, bate na professora, mas não procuramos saber por que a criança vive aquela situação, por qual distúrbio que ela tem dentro da casa dela. Muitas vezes é a falta de um pai, como você falava, a falta de uma mãe, a presença de um pai, a presença de uma mãe. Às vezes não estão separados, hoje nesse mundo virtual, por exemplo. Muitos pais sentam na mesa para comer com o filho, não tem o diálogo. Em casa eu tenho 3 filhos, eu tenho um filho de 6 anos, eu sempre falo para eles em casa, é regra. Sentou na mesa, não tem celular, não tem televisão. Por quê? Para conversarmos, para sentir, porque a correria do trabalho, a correria da faculdade, a correria do dia a dia, do missionário, acaba que nos leva, às vezes, a ficar um pouco distante dos nossos filhos. E eu quero passar para ele aquilo que eu não vivi. A presença do pai, a presença da mãe, que é muito mais importante do que qualquer bem material que a gente pode dar para os nossos filhos. Não tenha dúvida, não tenha dúvida. Mas hoje, graças a Deus, você sente essa necessidade, porque você sentiu também a ausência de tudo isso. Bom, 10 anos de idade, quando é que a droga começou a se apresentar a você? E essa pergunta eu faço de maneira estratégica, para que o pai e a mãe que estejam nos acompanhando também percebam, né? É interessante como a droga se apresenta aos nossos filhos. Todas as pessoas que vêm aqui na Canção Nova, aliás, aqui no programa PHN, na Canção Nova, e que trabalharam com isso, eu sempre faço essa pergunta, porque várias respostas. E você que é pai, você que é mãe, tem filho na escola? Saiba, tenha consciência, independentemente da escola, a droga será apresentada para o teu filho. Seja na porta da escola, seja dentro da escola, seja a caminho da escola, às vezes por um colega que você nem sequer imagina. Então, o pai e a mãe têm que ter consciência disso, tem que preparar o filho para esse momento. E quando esse momento acontecer, você também tem que estar preparado para poder dar o bom conselho. Então, escuta aí, como é que a droga pintou na tua vida? Então, aos 13 anos de idade... 13. Isso, já aos 13 anos de idade, a minha mãe ficou doente e veio a falecer. E nesta época, ela já tinha conhecido o meu padrasto, que, na verdade, hoje eu considero ele como um pai, porque
Logo quando a minha mãe morreu, eu lembro até hoje, ele chegou do velório, eu lembro, dia 19 de abril de 2000, minha mãe faleceu, eu cheguei na porta do velório, não tive coragem de olhar para o caixão dela, porque tudo que ela queria para mim e para o meu irmão, na época, ela falava para mim, sempre falava para mim, eu quero que você seja uma boa pessoa, mesmo com a sua revolta, com tudo aquilo que você tem passado, até nos dias de hoje, que você tem feito na escola, eu quero que você seja uma pessoa boa, eu quero que você cuide dos seus irmãos, eu quero que você seja uma boa pessoa. E quando aconteceu da minha mãe morrer, aí eu me revoltei não mais com meu pai, e sim com Deus. A partir desse momento que eu fiquei revoltado com Deus, eu achava que não tinha mais sentido nenhum viver. Então, comecei a sair para os lugares, para os bailes, foi onde um amigo me ofereceu cocaína pela primeira vez. Já? De cara? De cara. Porque eu já morava num lugar que era bem visado quanto a esse tipo de coisa, quanto às drogas. Então, as pessoas, você mora onde? Eu moro na Secap, por exemplo. Então, vem cá. O cara me ofereceu. Já era rotulado. Isso. Já era rotulado como um marginal, como um delinquente. Só para você ter noção, às vezes a gente ia em outra cidade, ou ia na cidade, no centro da cidade, por exemplo, você falava que você morava na Secap, você já era marginalizado, você já era visto como uma pessoa não do bem. E muitas vezes isso acaba, essa rotulação que a gente coloca nas pessoas, acaba fazendo isso mesmo dela. Daí, ele me ofereceu cocaína, eu comecei a usar, gostei, achei muito legal, o ar que dava, ficava doidão mesmo, comecei a tomar vinho, comecei a curtir as baladas. 13 anos de idade. Não esqueça logo isso. Minha mãe faleceu. Você que está em casa, 13 anos, talvez você veja uma criança, que para mim é criança, tá? Vamos dizer que é adolescente ainda não, que é jovem, não é uma criança, de 13 anos de idade. E, de repente, com 13 anos de idade, você oferece a cocaína. Bom, o Fernando, a mãe morreu, já estava separado do pai, havia um padrasto aí agora na jogada, graças a Deus foi uma pessoa boa na tua vida, mas veja, em que situação. Mas poderia estar com o pai, com mãe, e a droga poderia ser apresentada do mesmo jeito. Pai e mãe, seu filho tem 13 anos, tem 12, tem 10, tem 14. Você precisa entender isso, que a droga será apresentada a ele. Ele tem que ser preparado para dizer o não. E você tem que estar preparado para trabalhar com isso. Então, não fique deixando assim, vamos levar, vamos acreditar, vamos ser inocente, infantil. Não. Você precisa abrir os seus olhos. Hoje, a droga bate na porta da tua casa. Esse diálogo com o seu filho, a retomada do diálogo em família, ela é extremamente estratégica e importante para que a droga não tome conta da tua casa. Bom, aí começa, então, com 13 anos de idade, uma história difícil. É uma vida toda desregrada, né? Porque daí, a cocaína, quando você usa a primeira vez, você ainda não é viciado, mas quando você começa a usar direto, você acaba ficando viciado. E com o passar do tempo, eu ficando viciado, eu comecei também a não tinha dinheiro para comprar. O que eu tinha que fazer? Eu comecei a perguntar para os amigos o que eles faziam para eles comprarem. Eles me apresentaram como fazer assalto, como assaltar, como roubar as pessoas. Foi onde eu comecei, mais ou menos aos 14 anos e meio, a assaltar bar, assaltar posto de gasolina, assaltar outros lugares. Põe um revólver na cintura, porque eles emprestavam, o mundo é assim, o diabo ele oferece toda a ferramenta para você. E eles ofereciam para mim o revólver, eles diziam, 20% é nosso. Então, a gente ia lá, fazia um assalto e 20% era deles, porque eles emprestavam o revólver para a gente fazer o assalto. E com isso, o tempo foi se passando, daqui a pouco eu falei, não, eu vou acabar sendo preso com isso. Falei, se eles conseguem vender, conseguem ganhar dinheiro, eu também consigo. Comecei a vender, arrumei um bom dinheiro de um assalto, comecei a comprar umas coisas maiores e comecei a vender. Foi onde as pessoas começaram a olhar para a minha vida e diziam assim, esse não tem mais jeito, porque já tinha uma fama bem ruim no bairro, porque era um menino muito levado e muito brigão e tudo batia de frente, tudo eu estava certo, e não conhecia o amor de Deus, não conhecia nada de Deus na minha vida ainda. E por isso, achava que eu fazia, eu posso, eu mando, porque não tinha ninguém desde criança que tivesse falado para mim, olha, Fernando, você não pode fazer isso, você
deve fazer isso, fazer aquilo. Não, no momento que eu mais precisava na minha adolescência, que é onde o jovem, às vezes, começa a tomar os rumos errados, não tinha ninguém para me falar, porque o meu padrasto, ele falou para mim no dia que a minha mãe morreu: olha, Fernando, você tem um pai, mas se você quiser ficar comigo, você pode ficar. Só que ele trabalhava, ele não tinha tempo para ficar com a gente hora nenhuma mesmo, porque ele saía para trabalhar 9 horas da manhã no bar do irmão dele e chegava às 10, 11 horas da noite. Não via nada que acontecia. E nesse mesmo período, eu já não ia mais à escola, já tinha largado a escola e estava somente roubando e somente vendendo droga. E foi aonde eu comecei a arrumar as inimizades com isso, porque as pessoas, quando você entra no mundo do crime, por maior que você seja entre eles, sempre tem alguém que não gosta de você, até porque pelas coisas que você começa a conquistar. Eu tinha 16 anos de idade eu já tinha moto, eu já tinha as coisas de casa, já tinha dinheiro no bolso, porque eu já vendia, e eu sabia administrar aquilo ali. Então eu ganhava dinheiro, comprava as coisas, andava só com roupa de marca, boné, brinquinho, fazia tudo aquilo que o mundo hoje nos oferece aos jovens. Porque hoje muitos jovens eu vejo na sociedade onde eu trabalho, no bairro onde eu trabalho, por exemplo, no meu grupo de oração, muitos jovens falam, eu pergunto para eles: por que você quer entrar no mundo do crime? Por que você quer fazer isso? Eles dizem: porque eu não tenho condição de comprar uma roupa, porque eu não tenho condição de comprar uma bicicleta, porque eu não tenho que comer em casa muitas vezes com a minha mãe, com o meu pai. E isso acaba levando os jovens a fazer coisas erradas e entrar no mundo do crime. E o mundo está de braços abertos. Depois que eu comecei a fazer esse tipo de coisa, comecei a ficar conhecido pelos polícias da cidade, então eu tive que começar a me precaver muito, porque já não eram somente bandidos que queriam me matar, também alguns policiais que não gostavam de mim, porque eu era muito ousado, eles passavam assim, eu mexia, xingava, lógico, nunca vou falar aqui, mas eu falava barbaridade para eles e eles diziam: vou te pegar. Eu dizia: não tem problema, você vai me pegar daqui meia hora, eu estou na rua, porque é isso que o sistema, é isso que o mundo te fala. Quem é mais velho, está no crime, ele fala para os mais jovens: olha, você faz o que você quiser, porque você é de menor, vai te pegar, no máximo você fica preso 3 meses. E é esse o pensamento que tem na periferia, num bairro hoje. Você faz o que você quiser, que 3 meses você está na rua. E vivia com esse pensamento, por isso fazia barbaridades mesmo, ao ponto de chegar na escola um dia, dar 3 tiros para o alto lá, todo mundo, delegacia, tudo, chega lá, vai alguém de maior e tira. Então, acaba que... Uma coisa que eu quero considerar com vocês agora: o que você imagina ser um revólver, né, uma arma carregada na mão de um adolescente, na mão de um menino de 14 anos e meio, nem 15. O que você pode imaginar que seja uma arma carregada na mão de um menino, de um jovenzinho, assaltando um bar onde ali estão adultos, pais de família, ou um assalto na rua? A gente vive essa situação muito difícil, porque muitos são a favor de diminuir a maioridade penal, outros são totalmente contrários a isso, mas, independentemente de sermos contra ou a favor, o fato é que cada vez mais precocemente as pessoas estão entrando no crime. Então, não é apenas nós determinarmos uma idade X, é que haja alguma coisa no nosso país que mude esse quadro, porque cada vez mais todos nós, quem está com a arma ou quem está com a arma apontada para si, todos nós nos tornamos vítimas de um país sem educação, um país que rouba, um país que passa por escândalos e mais e não para. E quanto mais você cavoca, mais escândalo você acha. E o que você acha que se passa na cabeça de uma criança, de um adolescente, de alguém que, infelizmente, vive numa periferia, numa pobreza ou abaixo da linha da pobreza, quando olha para a televisão e vê pessoas roubando, mas roubando de gravata, de terno, sem punição, num país que não consegue prender ninguém? O que você pensa que esse redemoinho vai causar? Então é necessário que, primeiro,
que nós precisamos rezar por esse nosso país. E detectar no nosso meio pessoas que têm o dom, que têm o chamado para a política, para o ensino, para a administração pública, para que se faça alguma coisa, gente. Nós não podemos deixar agora que cada vez mais... Hoje é uma criança de 14 anos com a arma na mão. Amanhã ela tem 12. Depois amanhã ela vai ter 11. Depois amanhã ela vai ter 10. E com uma arma carregada na mão. Você sabe o que significa isso? Um pai de família perder a vida e essa vida sendo tirada por uma criança, por um adolescente. Então, nós não podemos mais enxergar isso como sendo alguma coisa comum no nosso país. Ah, é assim mesmo tal cidade, é assim mesmo tal bairro, não tem mais o que fazer, como eu não moro lá, então não tô... Não, não é assim não. Nós temos que começar a pensar, nós temos que começar a votar, temos que começar a cobrar, temos que começar a acompanhar, porque se nós, cidadãos, não tivermos essa linha de pensamento, essa prática de pensamento, para onde vai parar nosso país? País jovem, país grande, uma população imensa, quase 200 milhões de pessoas. Mas para onde nós estamos indo? Com esses péssimos exemplos que nós vemos nos telejornais e nos jornais escritos, nas revistas. Para onde estamos indo? Pensem nisso. Está chegando de novo a época da eleição. Em quem você vai votar? Em quem você vai cobrar? A quem você vai cobrar? Alguma coisa temos que fazer. Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Preciso fazer esse adendo, porque senão a gente fica no mundo de faz de conta e a gente acaba sendo vítima dele. Quanto tempo você ficou na droga, Fernando? E o que você mais perdeu nesse tempo de drogadição e tráfico? Fiquei dos 13 anos até os 18 anos. Foram 5 anos, então. Só que esse tempo, o que eu perdi? Perdi o respeito das pessoas que me conheciam, perdi a dignidade das pessoas, que as pessoas olhavam, viam, me julgavam, falavam, esse já não tem jeito mais, esse é um drogado, esse é um ladrão. As pessoas titulavam vários nomes para a minha pessoa. Então, eu perdi praticamente aqueles que me conheciam, alguns familiares meus de outras cidades, tinham medo de vir falar comigo, porque, na verdade, eu tinha seguido o mesmo caminho dos meus tios, de gerações passadas, que tinham vivido a mesma situação. Eles diziam, esse também não tem mais jeito, esse já se foi. Então, eu perdi toda a minha dignidade como ser humano, porque eu cheguei a um ponto que eu comecei a usar tanta droga, que o dinheiro que eu vendia já não dava mais para mim consumir. Então, eu comecei a ficar devendo. Então, foi aonde que algumas pessoas que eram do mundo do tráfico da época começaram a me ameaçar de morte, começaram a ir na minha casa, batiam na porta armada, eu não saía. Eu não tinha mais o que fazer da vida, porque eu cheguei num ponto que eu dizia, se eu sair na rua, eu morro. E pessoas mandando recado, ou você paga, ou você morre, e cada vez mais se afundando em dívida. Já não conseguia mais roubar, porque já era muito conhecido, então, qualquer lugar que você ia, as pessoas te reconheciam, uma cidade muito pequena, então não podia mais fazer esse tipo de coisa, e já tinha vendido droga também, então, acabou que isso tirou toda a minha dignidade, e eu não podia mais fazer mais nada na cidade, porque tudo que eu fazia, as pessoas sabiam, e tinha muita gente que queria me matar. Cheguei no fundo do poço, chegar a um ponto de pensar, de tirar a minha vida, de achar que não tinha mais sentido nenhum. Quantas vezes eu olhava para alguma coisa e dizia para o Senhor, falava assim, ó, não tem mais sentido na minha vida, não tem mais por que viver. E hoje eu vejo quantas pessoas estão... Quando eu vejo uma pessoa hoje, um jovem, por exemplo, drogado, um jovem que está sob o efeito das drogas, eu sinto, no fundo do meu coração, aquela dor, aquele vazio que ele sente, porque era isso que eu sentia. Quando acabava o efeito, ficavam as dívidas, só tinha um abismo que abria diante da gente. Se eu olhava assim, cadê os amigos que estavam com você curtindo na noite? Cadê aquelas pessoas que eram próximas? Não, você estava no fundo do abismo sozinho, sem acreditar em Deus, sem acreditar em nada, devendo para as pessoas, não sabia mais o que fazer. Então, cheguei no fundo do poço de não querer mais viver, não querer mais dar sentido naquilo que eu fazia. Agora, 18 anos, não querer mais viver, né? É isso que o mundo traz para nós. Por que existe o programa PHN?
Por que você acha que nós, todas as terças-feiras, estamos aqui e, hora ou outra, trazemos um testemunho de alguém que venceu as drogas? Primeiro, porque esse é o câncer da sociedade, né? Hoje, droga significa crime organizado, significa tráfico de influência, significa muito dinheiro circulando. Então, é o pecado estruturado. O problema da droga no mundo não tem solução. Não tem. Ah, Dunga, por que... Não tem. Se você pegar a fronteira do nosso país, toda essa quilometragem de fronteira, olha os países que o Brasil faz fronteiras. Muitos deles, a sobrevivência desses países é o cultivo da coca. É o cultivo da planta da coca. Então, é uma questão de fronteira. Como é que eu vou patrulhar toda essa fronteira? É quase que impossível. A extensão territorial do nosso país é muito grande. E a droga faz do nosso Brasil um corredor para ir para a Europa, para ir para a América do Norte, enfim. A solução para a droga é muito difícil imaginar. Agora, para alguém sair da droga, aí já é diferente. A solução do tráfico é difícil imaginar, mas dá para imaginar uma pessoa saindo da droga. A Canção Nova, graças a Deus, tem muitos programas de televisão, e cada um mais bonito que o outro, mais espiritual, mas aqui, no PHN, nós queremos dar a você uma palavra de esperança. O seu filho pode sair da droga. Você pode sair da droga. Porque o que nós estamos apresentando hoje é um homem hoje, inclusive estudando engenharia civil, casado. Quantos filhos? 3? 3 filhos, tá bom? Hoje com quantos anos? 29 anos. 29 anos de idade. É construtor, né? Inclusive trabalha aqui na região. É um homem muito trabalhador. Mas veja, perde a mãe com 3 anos. 13 anos de idade. Com 13 anos de idade. Os pais se separam quando ele tinha 2 anos de idade. Veja que destino cruel. Porque para mim é crueldade da vida isso. Os pais se separarem, uma criança de 2 anos, depois a mãe, infelizmente, vem a óbito, e aquela criança de 13 anos entra no mundo da droga, e a primeira droga a ser apresentada a ela foi a cocaína. Isso que é a história mais drástica do que essa, e depois começa a assaltar com 14 anos de idade, e fica no crime, no tráfico, até os 18. Aí você fala, não, nesse não tem mais jeito, vai morrer. Não morreu, se encontrou com Deus. Então, por o problema da droga, do tráfico, da criminalidade, eu vou ser bem sincero para você, eu não vejo solução. Agora, eu vejo solução para você. Dá um close aí. Eu vejo solução para você que quer sair das drogas. Para você, sim. Para você tem solução. Porque se o Fernando está aqui hoje, casado, 3 filhos, estudando engenharia civil, com a esposa aqui com uma bebezinha no colo de 4 meses, se ele está aqui hoje, é porque ele venceu. Ele vai contar para nós daqui a pouco também como é que ele saiu das drogas, como é que ele se converteu. Então, eu gostaria que você dobrasse, triplicasse a sua atenção. Talvez você que esteja na droga e por acidente sentou em cima aí do controle e ligou a televisão e está no canal Canção Nova. E você está vendo. Se ele conseguiu, você também pode conseguir. Eu tenho certeza. A gente vai para um intervalozinho pequenininho. A gente vai lá, volta aqui e você vai ver como o Fernando, depois de toda essa história, se encontrou com Deus. Me dá o tom do fogo abrasador, por favor. Agora, a grande graça reservada para nós, que nos tira das drogas, é o batismo no Espírito Santo. Um dia eu entrei numa igreja drogado. 40 minutos ali dentro foram suficientes para que eu fosse batizado no Espírito Santo. Entrei drogado, saí batizado no Espírito Santo. Isso pode acontecer com você agora. Seja qual for a droga que você usa, álcool, que é uma bebida, que é uma droga
lícita. Se compra no supermercado, se compra no bar. Não se tem critério para vender para menor, para maior. Mas é droga. Se a sua droga é o álcool, se a sua droga é a maconha, o crack, a cocaína, talvez você tenha começado esse programa drogado, mas pode terminar esse programa batizado no Espírito Santo. E um dia você vai dar esse testemunho aqui, no PHN. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e faz em mim a tua obra. Renova o meu viver, meu viver. Derrama as tuas bênçãos, Senhor. Envia-me teu fogo abrasador. Em ti eu quero ser um novo ser, um novo ser, Jesus. Daqui a pouquinho a gente volta. Canta com a gente mais uma vez. Preciso de tua graça. Preciso de tua graça, Senhor. Ó, dá-me teu espírito de amor e